Bom dia, graça e paz. Graças ao bom Deus, estamos juntas mais uma vez. Vamos continuar estudando esses textos inspirados, maravilhosos, que nos ajudam a compreendermos melhor a palavra do Senhor. Hoje vamos, pela graça do Senhor, estudar o segundo tópico da segunda-feira, literal e visível. Vamos à pergunta da letra A. De que maneira Jesus voltará? Vamos ver em Atos capítulo 1, do 9 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu o viste ir. Então, a gente vê que quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele subiu numa nuvem, e os que estavam no momento contemplaram até a nuvem se cobrir com ele. Da mesma maneira que ele subiu ao céu, ele voltará também numa nuvem com grande poder e glória. A diferença é que ele virá na glória de seu Pai e com os santos anjos. Então vai ser uma glória bem maior do que aqui quando ele subiu para o Pai. Eu quero ler um pedacinho junto com as irmãs da nota, o segundo parágrafo, que se encontra no livro A Fé pela Qual Eu Vivo, página 351. Diz assim: Jesus voltará do mesmo modo como subiu ao céu, exceto pelo esplendor adicional, ou seja, virá com a glória do Pai e a de todos os santos anjos que o escoltarão no caminho. Em vez da cruel coroa de espinhos para lhe perfurar as santas têmporas, uma coroa de glória deslumbrante lhe enfeitará a fronte sangrada. Então, vemos que aqui na nota fala que do mesmo modo como ele subiu ao céu, ele voltará com uma pequena diferença, porque ele virá na glória de seu Pai com grande esplendor e glória, junto com os anjos. Então, essa é a pequena diferença, mas do mesmo modo que ele subiu, também virá. Então, vai ser uma vinda real e literal. Vamos à pergunta da letra B. Isso significa que Jesus ressuscitou com um corpo real? Sim, com certeza. Aqui no texto de João, capítulo 2, e o verso 19 ao 21, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, houve uma mal interpretação. Os judeus achavam que o Senhor Jesus estava falando do templo que tinha sido construído, que levou vários anos para ser construído. Mas o Senhor Jesus, ele falava do templo do seu corpo, que ele seria morto e em 3 dias ele ressuscitaria. Então, esse foi o real sentido do que o Senhor Jesus estava falando. O Senhor Jesus estava falando do seu próprio corpo. E também a nota diz assim: após a ressurreição, os sacerdotes e principais espalharam o relato de que Cristo não havia morrido na cruz, mas simplesmente tinha desmaiado e recuperado a consciência mais tarde. Outro relato afirmou que não sepultaram um corpo real de carne e osso, mas a semelhança de um corpo. A ação dos soldados romanos desmente essas falsidades. Eles quebraram as pernas de Jesus, porque já estava morto. Contudo, para satisfazer os sacerdotes, perfuraram-lhe o lado. Se a vida já não estivesse se esvaído, essa ferida causaria morte instantânea. Então, há uma contradição. Eles dizem que a ação dos soldados, dos romanos, desmente essas falsidades. Então, eles falaram, espalharam que o Senhor Jesus ele tinha sido desmaiado, e que ele também não tinha sido sepultado no corpo real, com carne e osso. Mas a própria palavra do Senhor Deus diz que isso é mentira, porque os soldados eles não quebraram a perna do Senhor Jesus, as pernas, porque ele já estava morto. Então, a gente vê uma grande contradição. Eles falam que
espalharam boatos que ele já tinha desmaiado, não tinha morrido, mas eles não quebraram as pernas porque ele já estava morto, e mesmo se ele não tivesse morto, mas quando furaram ele com a lança, com o golpe da lança, a perfuração, ele teria morrido. Então, é mentira. O Senhor Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe e que possamos confiar nesse Deus vivo que morreu e ressuscitou e nos promete um lugar maravilhoso para estarmos com Ele para sempre. Que todos tenham um bom dia e voltaremos mais uma vez para mais um estudo da nossa lição. Fiquem todos com Deus.